Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E óbvio que a gente vai falar muito sobre essa semana que o Vasco tem pela frente, né, já com uma programação definida, né? O Vasco terá duas decisões, né, dois jogos aí que podem colocar o Vasco aí primeiro, numa terceira rodada de Copa do Brasil, né, competição super importante. Primeiro, financeiramente, paga muito bem para os cofres do Vasco e, obviamente, também um torneio aí que dá vaga em Libertadores da América em caso de título. Então, a gente vai falar bastante sobre esse jogo contra o Nova Iguaçu, agora já na quarta-feira lá no Engenhão. E também vamos falar muito sobre o clássico contra o Flamengo, né? Apesar de ser um campeonato carioca, um clássico que vale muita coisa, porque traz moral, traz autoestima e traz confiança para o restante da temporada, né? O Vasco já está há muito tempo sem vencer o rubro-negro da Gávea, né? Obviamente um time aí que tem muitos jogadores de qualidade, mas o Vasco precisando dessa vitória, né? Precisando dar uma resposta ao torcedor vascaíno e, obviamente, também um treinador, Carille, muito pressionado, né? Um treinador que já vem sendo muito questionado, principalmente pela torcida do Vasco, já está trabalhando ali há mais de 2 meses e até agora não ter conseguido, né, implementar um sistema de jogo, né, uma implementação tática dessa equipe vascaína aí na temporada de 2025. Então a gente vai trazer todos os detalhes sobre essas decisões, sobre essas partidas. A gente deve ter mudanças no time titular, inclusive mudanças aí estruturais na equipe, né, com a entrada de jogadores recém-contratados. Então fica com a gente até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, né, do que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje. Peço também a sua colaboração, como sempre, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E você, vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, você que ainda não é inscrito aqui, vem fazer parte aqui do nosso canal, né? Todo dia tem vídeo, de manhã, de tarde, à noite, fazemos uma live, né? Entramos ao vivo para trocar uma ideia, esclarecer aí notícias, né? Trazer para vocês todo o noticiário vascaíno que acontece aí no decorrer do dia. Então vai lá embaixo, clica naquele botão vermelho e venha fazer parte da família aqui do canal MC Vasco. Beleza? Combinado? Então vamos falar um pouquinho sobre a programação, né? O Vasco treinou hoje, né? Obviamente lá no CT Moacir Barbosa, né? Segunda-feira importante, né? Para poder fazer essa preparação. O Vasco volta a treinar amanhã, novamente no CT Moacir Barbosa. Quarta-feira a gente enfrenta o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil às 9h30 da noite lá no Engenhão. Depois o Vasco tem aí programação de treino na quinta e na sexta para voltar ao campo ali no sábado no Maracanã contra o Flamengo, né? Partida que vai acontecer às 5h45 da tarde, horário de Brasília. Então uma semana muito cheia, né? Uma semana ali de praticamente treino-jogo, né? Lembrando que o Flamengo, por exemplo, não vai ter que atuar no meio da semana. Então vai ter uma semana cheia de treinamentos, de descanso, de preparação. E o Vasco tem aí no meio do caminho uma partida extremamente importante pela Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, que foi uma pedra no sapato do Vasco ano passado, né? Quem se lembra, em 2024, o Vasco não venceu o Nova Iguaçu. E esse ano também, no Campeonato Carioca, o Vasco teve dificuldade, né, contra o Nova Iguaçu. O Vasco não vence o Nova Iguaçu desde 2023. Então a gente tem aí esse tabu, né, para quebrar. A gente tem essa partida para poder vencer e passar para a terceira fase da Copa do Brasil. E como eu venho falando, é um jogo que pode ser um grande divisor de águas para a temporada do Vasco. Eu acho que vencendo, se classificando, apresentando um bom futebol, já com os reforços em campo, a tendência é que a moral e a autoestima cresça muito, né? Suba bastante já para o clássico contra o Flamengo. E foi o que eu falei, mesmo que o Vasco não vença o Flamengo, mesmo que o Vasco vença o Flamengo e não se classifique para a final do Campeonato Carioca, eu acho que uma boa apresentação na quarta e um bom jogo, né? Uma boa apresentação no sábado contra o Flamengo vai dar uma recuperada na autoestima do torcedor. O torcedor vai voltar a confiar mais aí, né, no trabalho do Carille, no elenco do Vasco aí pro restante da temporada. E para esse jogo de quarta-feira agora, né, para essa partida contra o Nova Iguaçu, a
tendência é que o Carille faça alterações, né? Faça mudanças no time titular. Ele não deve ir a campo com, por exemplo, 3 volantes de origem, né? Como foi no último jogo contra o Flamengo, que ele entrou com o Hugo Moura, Matheus Cocão e o Jair. Lembrando que a gente pode ter a volta do Paulinho, que ficou fora da última partida por questão ali de cartão, né? Estava suspenso no Campeonato Carioca, então não pôde jogar. A gente ainda não tem notícias sobre o Tietê, mas acredito que ele não deve ser utilizado, né? Teve uma lesão ali no joelho, não é nada muito sério, mas parece que desse jogo de quarta-feira ele volta a ser poupado, né? Volta a ser preservado. E aí teremos as novidades, que são os 3 recém-contratados. O Benjamin Garré, que entrou ali no segundo tempo contra o Flamengo, o Lloyd Augusto, que também entrou no último jogo, e o Nuno Moreira, que não entrou, não estreou ainda com a camisa do Vasco. Pelo que a gente apurou, o treinador, o Carille, deve botar os 2 ou 3 jogadores em campo, né? 3 é difícil, porque tem ali, obviamente, 2 vagas para 2 atacantes de lado de campo. Porém, o Carille vem testando, né? Vem fazendo ali alterações, gostou bastante do Lloyd, né? Achou que o Lloyd entrou bem na partida contra o Flamengo, buscando o jogo, né? Tentando se apresentar. Acha que o Garré também é um jogador interessante pela condução, por cair mais ali para o meio de campo, né? Faz um papel parecido do que o Adson fazia ano passado, né? Durante a temporada. Então o Carille vem estudando ali qual será a melhor formação tática aí para a partida dessa quarta-feira. Lembrando que o Ryan é um menino que também vem crescendo de produtividade, mas pode acabar perdendo, né, essa vaga ali no time titular aí, principalmente para esse jogo classificatório contra o Nova Iguaçu. Então a tendência é que a mudança de escalação, né, as alterações sejam feitas da seguinte forma: no sistema defensivo nada muda, Léo Jardim no gol, PH e Piton nas laterais e o João Vitor e o Lucas Freitas na zaga. Meio de campo a gente deve ter o Hugo Moura, e aí jogando ao lado do Hugo Moura, provavelmente quem ficará deve ser o Matheus Cocão ali para poder dar liberdade para o Coutinho. Aberto pelos lados de campo, Lloyd e Benjamin Garré ou Nuno Moreira, e Pablo Verrete centralizado, né? O Verrete ali como o centroavante ali para poder buscar esses gols e buscar essa vitória aí contra o Nova Iguaçu. Então agora é isso. Trabalhar, treinar amanhã para se preparar e com tudo, né, para buscar essa vitória, essa classificação aí na quarta-feira, e aí ter moral, ter confiança para encarar o Flamengo no final de semana. E o mais interessante é o seguinte, cara, a situação do Carille, ela é uma situação que tá na linha, né? Tá na linha de frente ali, porque se o Carille não conseguir entregar na quarta e no sábado, vou falar para vocês, cara, a corda vai roer. Torcedor, internamente no clube, muita gente já critica o trabalho do treinador. Eu sei que é muito cedo, eu sei que muita gente fala que tem que dar tempo, tem que deixar trabalhar, mas futebol é resultado. Futebol é aquele negócio que a gente vê ali de fora para dentro. Se o time não está entregando, se o time não está jogando, se o time não está apresentando um bom futebol, o primeiro a ser criticado sempre é e sempre será o treinador, ainda mais agora, com as peças que chegaram contratações, foram pedidos do treinador, então realmente é uma semana decisiva aí para a vida do Carille, né, para o futuro do Carille no Vasco, né? Muitos torcedores, muita gente dentro do clube já pede, né, essa mudança, essa troca aí de técnico, né? Uns querem Renato Gaúcho, uns dizem que o sonho do Pedrinho é o Fernando Diniz, e com a possível saída do Carille, o Diniz poderia voltar a ser uma opção, o que eu acho uma loucura completamente, porque o Vasco não tem time para jogar, né? Não tem elenco para jogar no sistema que o Diniz gosta de atuar, mas enfim, agora é aguardar, é esperar e torcer pelo melhor para que a gente se classifique na Copa do Brasil e quem sabe chegue à final do Campeonato Carioca. Galera, antes de ir embora, não esquece, tá vendo esse canal aqui ó, no cantinho da tela? Clica aqui, você vai participar do sorteio de 2 camisas iguais a essa daqui que eu estou usando, uma preta e uma branca. Só você se inscrever nesse canal que está no cantinho da tela. Clicou aqui, se inscreveu, está participando. Um abraço, tamo junto.